Você já parou para pensar o que acontece quando a gente bater as botas? Não tô falando de ir pro céu, pro inferno, ou de voltar como uma borboleta na próxima vida. Tô falando de algo mais estranho. E se eu te dissesse que a física quântica, sim, aquela ciência maluca que faz até os cientistas coçarem a cabeça, pode ter uma pista sobre o que rola com a nossa consciência depois que a cortina fecha? Já sentiu um arrepio, um déjà vu? Ou pensou em alguém bem na hora que essa pessoa te liga? E se isso não for coincidência, mas um sinal de algo muito maior? Fica comigo, porque esse papo vai te fazer questionar tudo. Desde que o primeiro ser humano olhou para o céu e perguntou: por que eu existo? A gente tenta entender o que acontece quando morre. No Brasil, tem quem acredite no céu, no inferno, na reencarnação, ou até naquele papo de virar estrela. No velório, a gente chora, reza, toma café e troca histórias, mas no fundo, ninguém sabe de nada. É como tentar montar um quebra-cabeça sem a tampa da caixa. Religiões e filosofias tentam explicar, mas falta uma coisa: evidência. E se a ciência, que já nos levou à Lua e criou o Wi-Fi, pudesse dar uma pista? Não sobre o corpo, mas sobre você. Aquela voz na sua cabeça, seus sonhos, suas memórias. Se tudo acaba quando o coração para, por que a gente sente que tem algo mais? Vamos começar com algo que parece coisa de filme de ficção científica, mas é real. O entrelaçamento quântico. Imagina duas partículas, tipo dois melhores amigos, que são separados por bilhões de quilômetros. O que acontece com uma afeta a outra, instantaneamente. É como se você e seu amigo, um no Brasil e outro na Austrália, sentissem o mesmo aperto no peito ao mesmo tempo, sem motivo. Cientistas já provaram que isso acontece com partículas subatômicas. Agora segura essa. E se sua consciência não estiver trancada dentro do seu cérebro? Tem cientistas, como o físico Roger Penrose, que sugerem que a consciência pode estar conectada a um campo quântico, uma espécie de internet universal. Seu cérebro seria só o roteador captando o sinal. Pense no Wi-Fi. O sinal está em todo lugar, mas você precisa de um celular para acessar. E se quando morre, o roteador quebra, mas o sinal continua por aí? Sabe aquelas histórias de gente que morreu e voltou? Pessoas que juram que viram uma luz, encontraram parentes ou até flutuaram sobre o próprio corpo? Estudos, como os do cardiologista Pim Van Lommel, mostram que essas experiências de quase morte, EQMs, têm padrões: sensação de paz, luz brilhante e às vezes até conhecimentos que a pessoa não explica. Um cara no interior de Minas Gerais, por exemplo, voltou de um acidente dizendo que sabia coisas sobre o universo que nunca estudou. Será que é só o cérebro pregando peça? Ou ele acessou algo maior? Aqui vai algo que vai fritar sua cabeça. Na física quântica, partículas só escolhem como se comportar quando são observadas. É o famoso experimento da dupla fenda. Sem um observador, a realidade fica indefinida. Então, quem é o observador? Sua consciência. Mas, se a consciência é tão importante para definir o mundo, o que acontece com ela quando você vai dessa para melhor? E se ela continuar observando, em outro lugar, em outra forma? Imagina a história da Dona Maria, uma avó de Recife que sofreu um infarto e morreu por alguns minutos. Quando voltou, ela disse que viu a família reunida, sentiu uma paz que nunca sentiu e trouxe uma certeza. Eu sei que não acabou. Cientistas ainda não explicam como pessoas como ela voltam com memórias tão vívidas. E se a consciência for como uma rádio que nunca desliga, só muda de estação? E se na morte a gente não apaga, mas se conecta a algo maior, um campo quântico onde tudo que já fomos continua ecoando? Essa ideia é ousada, mas já pensou? E se sua consciência for eterna, como as partículas entrelaçadas que nunca se separam? E se a morte não for o fim, mas uma mudança de frequência,
Você não é um corpo com uma consciência. Você é uma consciência usando um corpo. Por um tempo. A física quântica sugere que o universo é mais estranho do que imaginamos. Talvez, quando a cortina fecha, você não sai de cena. Talvez você acorde em outro palco, ainda conectado a tudo que já foi. E se morrer não for o fim, mas o começo de algo que a gente ainda não entende? Talvez a morte não seja um ponto final. Talvez seja uma vírgula no texto da existência. A física quântica não dá todas as respostas, mas abre portas que a gente nem sabia que existiam. Se esse vídeo te fez pensar, deixa aquele like maroto. Nos comentários quero saber, o que você acha que acontece depois da morte? Conta sua teoria, sua história, ou até aquele arrepio que você já sentiu sem explicar. Manda esse vídeo pro amigo que adora um papo cabeça sobre o universo, aquele que sempre tem uma teoria maluca na manga. Se curtiu esse mergulho no desconhecido, se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo. Qual outro mistério da vida você acha que a ciência pode explicar? Joga aí nos comentários que pode virar vídeo. Valeu por ficar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.